Uma pausa. Zero cortes de juros nos Estados Unidos em 2026. É isso que o Goldman Sachs acabou de colocar na mesa. E essa revisão, que parece ser um problema americano, vai bater direto no seu bolso aqui no Brasil de formas que a maioria dos investidores ainda não está vendo. Porque quando o juro americano fica alto por mais tempo, o mundo inteiro muda de endereço. Mas aqui está o que ninguém está te contando. Não é o dólar que vai ser o termômetro mais importante dessa mudança. Não é a Selic. E não é nem o resultado do próximo Copom. Tem uma variável específica, ligada ao comportamento dos fundos estrangeiros na B3, que já está se movendo silenciosamente enquanto o investidor pessoa física ainda está olhando pro noticiário de ontem. Vou te mostrar exatamente o que é, por que está acontecendo agora, e o que você pode fazer antes que o mercado precifique tudo isso de uma vez. Fica até o final, porque a conclusão vai ser controversa. E eu quero saber se você concorda. Vamos ao fato bruto primeiro. O Goldman Sachs revisou oficialmente a projeção para a política monetária americana e retirou qualquer corte de juros do Fed do calendário de 2026. Nenhum. Isso é uma reversão completa do que o banco projetava há menos de 6 meses, quando o mercado ainda precificava 2 ou 3 cortes ao longo do ano que vem. O motivo? Inflação americana ainda resistente, mercado de trabalho ainda aquecido, e um Fed que aprendeu, da pior forma, que anunciar corte cedo demais custa caro em credibilidade. Agora pensa comigo. O juro americano travado em patamar elevado. Hoje na faixa de 4,25% a 4,50% ao ano. Significa que o dólar continua forte globalmente. Significa que o capital estrangeiro tem menos incentivo para buscar risco em mercados emergentes, como o Brasil. E significa que a pressão sobre o real não vai embora tão cedo. A última vez que o mercado operou num cenário parecido com esse, juro americano alto por tempo prolongado, sem perspectiva clara de afrouxamento, foi entre 2022 e 2023. O Ibovespa passou boa parte daquele período oscilando entre 100 mil e 120 mil pontos. Travado, com o capital externo na defensiva. O dólar ficou acima de R$ 5 por meses seguidos. Agora multiplica isso pela realidade fiscal brasileira de 2025 e 2026. Com o governo ainda sem entregar o ajuste que o mercado exige. A dívida pública crescendo. E o Banco Central num ciclo de aperto da Selic que já levou os juros a 13,75%. Espera. Mais do que isso. A Selic está em 14,75% ao ano. E o próprio Copom sinalizou que pode ter mais por vir dependendo do comportamento do câmbio e da inflação doméstica. 2 juros altos ao mesmo tempo. Um no maior mercado do mundo. Um aqui. Isso não é coincidência. É o cenário mais difícil possível para quem investe em renda variável no Brasil. Então quem perde e quem ganha com esse novo cenário? Vamos começar pelos perdedores, porque é aí que está o risco que você precisa monitorar agora. Agora, os ganhadores. E sim, existem. E os fundos institucionais?
Os fundos multimercado brasileiros, os grandes, como Verde, Capitalo, SPX, estão, segundo os relatórios de posição mais recentes, com posições relevantes em dólar como proteção e reduzindo exposição a ativos de risco local. Você consegue ver isso indiretamente no fluxo cambial. O dólar tem sustentação mesmo em dias de notícia boa no exterior. Quando o mercado deveria cair e não cai, alguém está comprando. E esse alguém são os fundos se protegendo. O valor econômico cobriu a notícia do Goldman Sachs. A Infomoney cobriu. Mas o que ninguém está colocando em perspectiva é o efeito cascata sobre a narrativa do Banco Central brasileiro. Aqui está o ponto que vai mover o mercado nas próximas semanas. O Banco Central do Brasil vinha sendo pressionado por parte do governo, por parte de economistas ligados à Fazenda, a sinalizar que o ciclo de alta da Selic estava próximo do fim. A lógica era: se o Fed vai cortar lá, a pressão cambial diminui aqui, e o BC pode pausar ou até reverter. Essa lógica acabou de ser destruída pelo Goldman Sachs, com 0 cortes americanos em 2026 na mesa. O real não tem o colchão que a narrativa governista esperava. O câmbio continua pressionado. E um câmbio pressionado alimenta a inflação via importados, gasolina, eletrônicos, insumos industriais, o IPCA não sã. E o Banco Central, que já tem a credibilidade no limite depois dos embates políticos recentes em torno da autonomia da instituição, não pode se dar ao luxo de cortar antes da hora. Tradução direta: a Selic vai ficar alta por mais tempo do que o governo queria. E isso é uma variável que o mercado de ações ainda não precificou completamente. E tem mais. A dívida pública brasileira já passa de 7,5 trilhões de reais. E uma fatia relevante dela está indexada à Selic via LFT. Cada mês que a Selic fica em 14,75%, o custo do serviço da dívida cresce. Isso aperta o fiscal. Um fiscal mais apertado aumenta o risco Brasil. Um risco Brasil maior afasta capital estrangeiro da B3. É um loop negativo. E ele começa lá fora, com um banco americano mudando uma projeção sobre Bitcoin, com o dólar estruturalmente forte e o real pressionado. O fluxo histórico de brasileiros para ativos dolarizados, incluindo BTC, tende a aumentar. Não porque Bitcoin seja hedge perfeito, mas porque quando o brasileiro vê o real perdendo valor e o juro americano travado sem perspectiva, buscar exposição em dólar de qualquer forma, ETF, BDR ou cripto, vira parte da equação de proteção. Se você tem 0 exposição cambial na carteira hoje, esse é o momento de rever isso. Não estou aqui para te dizer o que comprar, mas vou te dar o framework que os analistas do BTG e da XP estão usando internamente, e que você pode aplicar agora. Aqui está minha conclusão. E ela é controversa. Então me diz o que você acha. O Banco Central brasileiro não vai cortar a Selic em 2025. Pelo menos não antes do terceiro trimestre. E o motivo real não é a inflação doméstica. É o câmbio. E o câmbio não vai ceder enquanto o Fed americano não der o primeiro sinal concreto de corte. O que
pelo Goldman Sachs, só pode acontecer em 2027, quando o mercado absorver isso completamente. As exportadoras dolarizadas da B3, especialmente VALE3 e PETR4, vão ser os grandes vencedores do ciclo. Não porque o Brasil vai bem, mas porque em mercado, ganhar é questão de estar no lado certo do fluxo.